Sejam bem-vindos a mais um Café com o Pastor. É sempre bom estar aqui com você para compartilhar mais uma reflexão à luz das Escrituras Sagradas. E para começar o nosso café de hoje, eu quero começar com uma pergunta bem interessante, bem reflexiva. O quanto você tem falado de Jesus para as pessoas? Parece uma pergunta clichê, mas é uma pergunta que nós precisamos estar sempre em reflexão. E para essa pergunta, para fazer parte do nosso Café com o Pastor de hoje, eu trouxe um texto das Escrituras bem interessante que fala sobre isso. O texto está em Atos 4. E esse trecho que eu trouxe para compartilhar com vocês fala ali de Pedro, os apóstolos de Jesus, Pedro e João, líderes da igreja primitiva que estavam pregando ao povo no templo, quando chegaram algumas autoridades judaicas e interromperam eles e prenderam os dois até o dia seguinte para serem interrogados pelo Sinédrio. Para você que não sabe muito bem o que era o Sinédrio era um conselho e tribunal que era composto pelas autoridades religiosas judaicas e que eles eram encarregados de fazer cumprir a lei religiosa. E naquele momento, nós vemos no restante da história em que os líderes religiosos, a referência de Atos 4:2, diz que os líderes eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. E após isso, se você pegar a sua Bíblia e olhar esse trecho de Atos 4, nesse trecho você vê que os discípulos de Jesus eles estavam sofrendo grande perseguição dos líderes religiosos. Mas eles perceberam que não tinham muitos motivos para acusar os dois apóstolos e que não havia como negar o milagre que eles haviam realizado por meio de Jesus. Então, os líderes religiosos, eles decidiram ameaçar os dois apóstolos para que eles não falassem mais de Jesus. Então, vocês viram que eles sofreram uma grande ameaça e perseguição desses líderes. Mas, diante das ameaças, você sabe qual foi a resposta de Pedro e João? E essa resposta nós vemos em Atos 4, versos 19 e 20, que diz assim: Mas Pedro e João responderam: Julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. E diante de tudo isso, meus irmãos, tudo isso que nós acabamos de observar, nós não podemos deixar de falar porque nós amamos a Jesus. Então não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos, do que nós ouvimos, porque nós amamos a Cristo Jesus. O que levou Pedro e João a pregarem o Evangelho foi o amor que eles tinham por Jesus. Mas, de fato, você ama a Jesus? Você acha no fundo do seu coração que a decisão que você tem é que você ama a Jesus? Porque se você tomou essa decisão plenamente, você vai querer demonstrar isso. Você lembra quando você estava no início do seu relacionamento, apaixonado ali pela sua esposa, pelo seu esposo? Você dizia que o amava, que a amava, você queria demonstrar esse amor por essa pessoa, fazer de tudo para agradar a ela. De que forma então você pode demonstrar esse amor por Jesus, o amor que você tem por Cristo?
Isso mesmo, exatamente isso. Você demonstra esse amor por Jesus por meio de uma vida de obediência a Ele. E obedecer a Jesus é também cumprir o seu mandamento, que é de pregar o Evangelho a todas as pessoas, sem exceção. Todas as pessoas, meu amigo, precisam ouvir o Evangelho. Agora imagina quantas pessoas podem conhecer o Evangelho por sua causa. Quantas pessoas estarão no céu por causa da mensagem que você pregou a elas. Às vezes a pessoa que Deus coloca para ouvir a mensagem está do seu lado e você não está de prontidão, você não se prepara para isso e a oportunidade passa. Então fique esperto. E outro motivo do qual nós não podemos deixar de falar é porque nós nos importamos com o que Jesus se importa. Jesus foi alguém que se importou com a miséria espiritual das pessoas que estavam ao seu redor. Jesus, ele se importou com o destino eterno de cada uma delas. Mas e você? O que você tem feito para ser um canal de bênção, para mudar o destino dessa pessoa que está próximo de você, essa pessoa que trabalha com você, que estuda com você? Entenda, meu amigo, que não era a eloquência de Jesus que mais impressionava as pessoas. O que mais atraía a multidão, atraía as pessoas para Cristo, era a sua capacidade de se compadecer, de se importar, de amar. Era a sua compaixão. Era também a sua capacidade de se importar com o que Deus se importava. Se você quer, meu amigo, ser usado por Deus, você deve se importar com o que mais importa para Deus. E você sabe o que mais importa para Jesus? O que mais importa para Deus? O que mais importa são vidas. Por isso, meu irmão, se você quer ser um imitador de Jesus, se importe com o destino do seu próximo. Dedique tempo a isso, saia ali um pouco da sua zona de conforto, conheça pessoas novas no seu culto, chegue um pouco mais cedo. Deus está colocando pessoas para você conhecer, para você acompanhar, para você ajudar essa pessoa a caminhar e estar firme na caminhada com Cristo. Então cumpra o seu chamado. Olhe para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus como pessoas que necessitam da salvação que um dia chegou até você. E lembre-se, não podemos em nenhum momento deixar de falar do que vimos e ouvimos. Amém? Então vamos orar para nós encerrarmos esse nosso momento tão legal na palavra de Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma reflexão na Tua Palavra. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado porque o Senhor nos exorta, nos adverte, Senhor, a sairmos da nossa zona de conforto, a irmos, Pai, e conhecermos pessoas, falarmos de Ti, levar a salvação, Senhor, para que essas pessoas não venham a ter um destino ruim, que todos nós sabemos qual é. Então, que o Senhor possa estar ajudando a mim e também a essa pessoa que está assistindo esse vídeo nesse momento a se mexer e que possamos compartilhar cada vez mais aquilo que nós vimos, os Teus milagres, as Tuas providências, Senhor, e o Teu amor. Muito obrigado mais uma vez. É o que te pedimos e te agradecemos. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigado por mais essa companhia em mais um Café com o Pastor. E não perca que amanhã nós teremos mais.